Agora vamos encerrar com a parte 3. Vamos lá. O comportamento da Virgem em ela achar que uma unção pode ser transferida, assim como elas queriam que as prudentes passassem esse azeite para elas, é de um ministério que hoje em dia surgiu, né, nos últimos 25, 30 anos, e por um favorecimento, né, dentro dessas instituições aí religiosas, de todos os nomes, né, títulos que hoje em dia existem, favoritismo parental. Eu lembro de um ditado, quando eu era criança, né, eu ouvia dizer, alguns pastores dizer assim: filho de pastor, pastorzinho não é. O que ele queria dizer com isso? Que não quer dizer que a vida, a unção, a entrega que estava sobre a vida daquele homem, também seria sobre a vida do seu filho. Porque assim como a salvação é algo intransferível e pessoal, a pessoa também não pode passar os seus dons, a sua capacidade, a sua unção, aquilo que levou tempo para ele edificar sobre sua vida, transferir da noite para o dia sobre simplesmente estender as mãos sobre alguém que ele bem queira, deseja, principalmente um filho ou um parente. Essa crença foi muito espalhada por dentro dessas igrejas, mas a gente sabe que foi por um desejo, né, de uma conveniência do pai querer transferir para o filho o ministério, aquela empresa que ele criou disfarçada de igreja. Ele está passando uma empresa para o filho dele. Ele não vai passar por uma pessoa capacitada realmente, né? E isso se chama transferência de unção. Aí falou, de onde veio essa transferência de unção? Infelizmente, no meio neopentecostal, né? Não os pentecostais, mas o neopentecostal, que vão muito além disso, que veio com essas igrejas renovadas, carregou essa cultura de transferência de unção. O que eles fazem? É conhecido que ele pode, através da imposição das mãos, transferir isso. A pessoa acredita que a unção que estava sobre o avô passou para o pai e depois agora vai sair para ele. Isso não existe. E eu provo, em base bíblica, 3 passagens que provam que isso não existe. E que muitas pessoas estão equivocadas com isso. Falando essa transferência de unção, falar aqui mais um pouco, de onde foi que surgiu isso? Ela não tem base bíblica. Só a passagem existem 3 passagens. Uma delas é a que estamos abordando agora, né, a das virgens. Já prova que é impossível essa coisa de passar unção, transferir poder, transferir autoridade, principalmente pela mão do próprio homem. Isso não existe. Eu falei, então por que tantas igrejas por aí vêm praticando isso? Ela surgiu pelo aquele pregador internacional que faz suas cruzadas pelo mundo afora. É conhecida por Benny Hinn, o autor do livro Bom Dia Espírito Santo. Ele criou essa ideia de transferência de unção e fez com que os seus fiéis seguidores, né, aqueles que até o admiram, acreditar que tem uma unção tão poderosa sobre a vida dele, que ele tem a autoridade de transferir parte desse seu poder, autoridade ou unção, como chama, para outros pregadores conhecidos e famosos. Algumas vezes, se eu não me engano, foram 2 ou 3, não lembro mais, ele veio ao Brasil. E ele veio justamente numa época onde muitos pregadores polêmicos, por conta de alguns escândalos, eles ficaram meio em saia justa com os seus membros. E a vinda desse pregador internacional veio bem a calhar no momento, porque queriam que ele fizesse a prática de transferência de unção para poder voltar a credibilidade nesses homens e fazer com que os seus membros acreditassem de que realmente havia uma autoridade espiritual na vida deles. Então era aquela prática, aquela famosa... Muitas igrejas ficaram batizadas popularmente pelo povo como a igreja do Caicai, porque tirava-se o paletó lá do Benny Hinn, ele passava sobre aquele povo e aquele monte de povo caía que nem peças de dominó. E muitos pregadores aqui começaram a imitar essa prática após terem participado do ritual, né, lotaram as igrejas para poder ver esse Benny Hinn fazendo essa prática. E eu vou provar na palavra, né, fora das virgens, tem uma outra passagem que está em 2 Reis, capítulo 2, versículo 9 até o 11, de que essa prática ela não existe.
Vamos lá. E sucedeu, quando eles haviam partido, que Elias disse a Eliseu: pede-me o que devo fazer por ti, antes que de ti eu seja tomado. E Eliseu disse: rogo-te que uma porção dobrada do teu espírito seja sobre mim. Algumas versões não fala de espírito, fala de poder, unção ou autoridade. Rogo-te que uma porção dobrada do teu espírito seja sobre mim. E ele disse: pediste dura coisa. Todavia, toda coisa, outras versões diz, pediste algo difícil. E vou dizer mais na frente o porquê. Rogo-te, E ele disse: pediste coisa dura. Todavia, se me vires quando eu for tomado de ti, assim se sucederá para contigo. Mas se não, assim não se sucederá. E sucedeu que, enquanto eles ainda seguiam adiante e conversavam, apareceu ali uma carruagem de fogo e cavalos de fogo, e os separaram a ambos. E Elias subiu por um turbilhão de vento ao céu. Bom, agora explicando sobre isso. Por que o texto mesmo fala? Por que Elias falou que o pedido de Eliseu era algo duro de se realizar, era difícil? Porque aquilo não cabia a Elias fazer aquilo. O poder que estava sobre a vida dele vinha de Deus e não era dele. Então tem muitas coisas que hoje em dia na nossa vida é assim. O que nós usamos, os dons, mesmo que nós já tivéssemos talentos pessoais, né? E ao passar do tempo, quando a gente vem entregando e dedicando isso ao Senhor, Deus transforma em dons maravilhosos, não quer dizer que isso é nosso. Isso é para a obra de Deus, não é para fazer só para nós, para nossa edificação. É principalmente mais para os outros, para aqueles que precisam ainda ser alcançados pelo poder de Deus. Então nós não podemos usar tais coisas, achar que elas são nossas, se orgulhar demais, ser soberbo, como nós vemos tantas pessoas assim. Por exemplo, minha prática hoje é ministrar a palavra. Eu não sou um pastor, mas eu prego. Então eu sou um pregador e também dou aulas para crianças e adolescentes. Isso foi com que Deus me agraciou. Mas isso não é meu. Isso é feito só para o quê? Se cumprir a obra do Senhor. Eu não posso transferir isso para uma outra pessoa, porque isso também levou tempo de minha dedicação e procura. E com isso, com o passar do tempo, Deus foi me abençoando cada vez mais. Então, como eu falei, é uma folga, né, da virgem sensata querer que algo que a virgem prudente guardou durante toda uma vida e acumulou na vida dela fosse transferido da noite para o dia para uma pessoa que não se dedicou nada. Então, isso daqui quebra por completo essa crença que tudo está sobre a autoridade de um homem transferir aquilo que foi Deus que deu. Deus nos dá, nos concede, mas não é nosso. Quando ele falou, por que ele pediu isso? Ele pediu isso porque está em Deuteronômio 21, 17, que fala sobre a lei da primogenitura. Ele falou, mas Eliseu era filho de Elias? Não, eles eram amigos, mas eles eram tão próximos, que eram tidos até como pai e filho. Isso era visto até pelos outros discípulos de Elias, que eram 50 que seguiam ele. Mas sempre Eliseu estava muito mais próximo. Eu penso assim comigo, no coração de Elias, eu acho que até ele desejaria fazer isso por ele. Ele desejaria no íntimo. Quem é o pai que não gosta, né, de querer ensinar, transferir para um filho tudo aquilo que ele tem dentro dele, ele fez. Mas quando ele falou que o que você me pediu é algo muito difícil, é duro de realizar, ele sabia, não cabe a mim te fazer isso. Mas se você me ver sendo levado aos céus, pode ter certeza que o que você desejou será concedido. E foi o que aconteceu. Outra passagem que ela vai de encontro a essa afirmação sobre a transferência, que ela não existe essa transferência de talentos, dons, poderes e tudo mais, também está na parábola dos talentos, em Mateus 25, que vai do versículo 14 até o 30. Vamos lá. Porque o reino dos céus é como um homem que, ao viajar para uma terra distante, chamou os seus próprios servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e cada um segundo as suas habilidades. Em seguida, foi viajar. Então, o que recebeu 5 talentos foi, negociou com eles, e fez outros 5 talentos.
E da mesma forma, o que recebeu 2, ele também ganhou outros 2. Mas o que recebeu 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, veio o senhor daqueles servos e fez conta com eles. Então, chegando o que recebeu 5 talentos, trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, e eis que 5 talentos a mais que eu ganhei. Disse-lhe o seu senhor: Muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel sobre poucas coisas, eu farei governar sobre muitas coisas. Entra na alegria do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, e eis que eu ganhei outros 2 talentos, além desses. Disse-lhe o seu senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre poucas coisas, eu te farei governante sobre muitas coisas. Entra na alegria do teu senhor. Então, chegando o que receberam 1 talento, disse: Senhor, eu soube que és um homem duro, que colhes onde não semeastes e ajuntas onde não espalhastes. E receoso eu fui e escondi na terra o teu talento. Eis que aqui está o que é teu. Respondeu seu senhor: Disse-lhe, servo perverso e preguiçoso: Tu sabias que eu colho onde não semeei e ajunto onde eu não espalhei. Tu deverias, portanto, ter dado o meu dinheiro aos cambistas, e então, na minha vinda, teria recebido o meu com os juros. Tomai, portanto, o talento dele, e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque cada um que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, será tomado até o que ele tem. E lançai o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Assim como o primeiro texto, né, falando sobre o pedido de Eliseu, e provando que através disso é impossível essa prática, né, de transferência de unção, e também a passagem das próprias virgens, né, das 5 prudentes e as 5 tolas, as 5 sábias e as outras 5 loucas, né? Algumas versões também chamam elas de loucas. É impossível transferir aquilo, o que é seu, porque aquilo lá está muito pessoal, com sua personalidade, o seu caráter, a sua procura, a sua entrega. E essa outra passagem dos talentos também reforça ainda muito mais sobre isso. É impossível você transferir o talento, é Deus que os concede. A palavra fala sobre o Senhor que foi viajar, fazer uma longa viagem e confiou os seus talentos. Os talentos aqui é um símbolo, né? Mas era dinheiro. Ele entregou uma determinada quantia em dinheiro para cada pessoa, e um detalhe que muitos às vezes passa por cima disso e nem se toca. Esse talento, cada dinheiro, quantia, ela foi dada segundo a capacidade de cada um. Isso prova que o senhor daqueles empregados, né, ele sabia o que cada um era capaz de retribuir no final. Pode ver que ele entregou 5 para um, 2 para o outro e 1 para o outro, segundo a capacidade de cada. O que a gente aprende com tudo isso? Que Deus, ele só dá segundo o que cada um pode retribuir. Deus, ele não é injusto. Deus, ele não vai forçar a barra com você. Mas o que importa é que você realmente saiba entregar, que você saiba multiplicar aquilo que Deus deu. E quando o Senhor volta da viagem, o que é que fala? Ele veio querer tirar contas com cada um deles. O que é tirar contas? Satisfações do que os rendimentos que foram dados. Porque se não fosse dele, ele não teria como chegar e dizer: vamos dar satisfação aqui do que você fez com o meu dinheiro, com o talento que eu confiei a você. Então isso é uma prova cabal, é ponto final, que se não fosse de Deus, Deus não ia pedir conta. Então eles foram lá e devolveram. Senhor, tá aqui, tu me deste 5 e outros 5 eu multipliquei. O outro chegou: Senhor, tu me deste 2 e 2 eu multipliquei. Até que chegou no último e o último decepcionou. Porque o seu senhor sabia que ele poderia pelo menos multiplicar por uma outra moeda, mas ele não fez isso. Por isso que ele recebe o nome de mau e infiel. Porque ele escondeu um talento que não era nem dele.
Foi Deus que o concedeu para que ele pudesse multiplicar aquilo. Então, como é que pode eu querer achar que posso fazer o que quiser com aquilo que Deus me deu e achar que ele não pode querer tomar de volta? A palavra tem uma passagem mesmo que fala em Jó, quando Jó, mesmo filho, Deus dá e Deus tira, Deus toma. Porque se não fosse dele, ele nem tiraria e nem tomava. Quando Deus concede para nós, é como empréstimo, para que a gente, quando ainda estiver numa vida, na caminhada aqui na terra espiritual, a gente possa dar frutos disso e multiplicar. Então eu acredito que essas passagens têm muito a ver com esse tipo de comportamento. Alguns podem até depois de ver esse vídeo dizer, mas você não falou nada sobre as virgens prudentes e sensatas? Aí eu pergunto, diante de tudo isso que foi mostrado sobre uma vida incorreta, de pensamentos errados, uma vida só baseada em religiosidade e aparência das imprudentes, precisa dizer? Será que realmente nós não temos aquela coisinha que sempre toca no nosso coração e fala na nossa mente, que se chama Espírito Santo, falando para nós, tentando nos trazer de volta para a luz e para o caminho que é Jesus Cristo, e que diga para nós, olha, o que você está fazendo não é correto. Eu duvido muito. Porque se você não sente mais isso, então está na hora de você rever sua intimidade com Deus. Você precisa já então vigiar isso. O Senhor nos chamou para ser sal e luz nessa terra. Tudo que a gente faz pelo Senhor tem que ter sabor, tem que ser uma luz para que outras pessoas enxerguem Cristo através do que nós fazemos. E não meramente coisas humanas, né? Porque hoje em dia as pessoas estão agindo muito mais pela carne, pelos prazeres, pelo hedonismo, pelo acalentado ego, do que realmente fazer a vontade de Deus. Não é só sobre nós, é sobre nós sim, mas é sobre principalmente o que nós podemos fazer para os demais. Que a nossa missão, quando nós aceitamos a Cristo, nós não fomos chamados simplesmente para encerar banco com os nossos assentos, né? Nós fomos chamados para ser ferramentas, instrumentos na mão do Senhor, para que a gente possa ser a luz do mundo, para que a gente possa trazer as pessoas a Cristo, e não para uma religião, uma crença, uma determinada denominação, ou no meio de um pensamento. Não. É trazer as pessoas a Cristo, principalmente Cristo, porque igreja somos nós. Existem sim os templos. Os templos são locais para que nós devemos aprender, estudar a palavra, mas principalmente cultuar a Deus. Não é um lugar só para a gente buscar o que quer para nós, é para a gente perguntar o que nós podemos fazer para o reino dos céus. Bom, e por aqui eu encerro. É óbvio que essa passagem ela dá muito mais espaço para muito mais estudos, mais comentários, né, sobre tudo isso, porque a palavra é isso, ela sempre consegue extrair coisas muito mais do que foi dito, lido aqui, estudado e compartilhado com vocês. Eu agradeço muito essa oportunidade que Deus me deu de poder usar todo esse equipamento para que possa compartilhar isso com outras pessoas e que possa refletir sobre tudo isso, ver a sua caminhada na fé, refletir com Deus, sua oração, sua vida espiritual e ver se realmente é isso o que Deus está querendo de você. Então ficamos por aqui no canal O Ponto. A Bíblia é um ponto de convergência e que realmente é um ponto de convergência na nossa vida entre o mundo espiritual e o mundo material. Fiquem com Deus. O meu nome é Ângelo José e estamos no canal Ponto de Convergência e vamos abordar esse tema em 3 partes para que ele não fique muito longo.